Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde nós vamos falar sobre saúde, gestão, longevidade e espiritualidade. Hoje eu tenho aqui do meu lado André Ribeiro. E hoje a gente tem o prazer de receber novamente aqui, mais uma vez, para um super bate-papo, o Dr. André. E aí, meu amigo? Fala, Daniel. Mais uma bem? vez, um prazer te receber aqui. Com certeza. E hoje a gente vai trazer um bate-papo. A gente vai falar hoje sobre menopausa, né, André? O caos feminino de 2030. Exatamente. Misericórdia, vou chegar nisso. Essa é uma certeza que a gente sabe, né? Toda mulher vai Não, e chegar graças lá. a Deus, né? Graças a Deus, quero chegar. Graças. Não, mas a gente tem que entender hoje, eu entendo que chegar da forma teórica. Isso. Viver a prática, Hoje eu tá. não acho legal. Eu sempre falo para paciente, se for o seu sonho, te apoio, vamos lá. Mas, né, como diz o professor Ítalo Rachid, é uma poliesculhambose generalizada, a gente tem que saber disso e a gente tem que oferecer para a mulher. Se é o sonho dela seguir assim, ok, né? A gente não pode nunca induzir a nada, mas a gente hoje desencorajar uma mulher a fazer sua terapia de reposição hormonal com a referência e a base científica que nós temos hoje, né? Deveria ser uma condenação por um crime hediondo de cárcere Com privado, certeza, né? Com Exato. certeza. Nós temos o direito hoje de condenar uma pessoa através de mitos, né, e crenças limitantes aí que a gente tem hoje. Na verdade, Exatamente. existe um monstro, né, por trás da terapia hormonal, né? A gente sabe que desde os anos 2000, naquele estudo WHI, muita gente ficou com aquela ideia, né, de que o hormônio vai trazer prejuízo para o paciente. Na verdade, hoje, com tudo que a gente vê, na verdade é totalmente o oposto, né, André? O que a gente vê é que a terapia hormonal vai trazer vida para a mulher, na verdade, vai trazer longevidade, vai diminuir risco de algumas doenças graves, né? Foi muito legal você citar esse estudo. Esse estudo foi um grande equívoco, né? Ele Exatamente. realmente foi interrompido por aumento de mortalidade. E quando se revisou esse estudo, né, recentemente, viu que as pessoas morrerem por obesidade, tabagismo, principalmente, né? Nada tinha a ver com... A obesidade aumentou a mortalidade em 104% nesse estudo. Caramba. Então a questão não foi a terapia hormonal. E mesmo assim foi uma terapia hormonal que a gente nem recomenda muito hoje. Exatamente, Né? terapia hormonal via oral. Via oral, os estrogênios. Mas mesmo assim, esse estudo o que mostrou foi que o estilo de vida da mulher e a obesidade foi o que realmente... Foi o que realmente levou elas a óbito, levou né? ao óbito, né? A terapia de reposição hormonal, ela vai sempre trazer a redução dos riscos de um óbito ou de um câncer por deixar a mulher um pouco mais magra. Nada é pior do que a obesidade, né? Exatamente. E é incompatível. A gente tem que ser correto e sério no que diz. A gente fez um juramento, não é? Quando a gente se forma, de sempre dizer a verdade ao paciente. A verdade é essa. É incompatível, não é fisiológico uma mulher na menopausa conseguir um emagrecimento sem uma terapia de reposição hormonal. Sim. Porque é simples, as pessoas pensam que emagrecer é perder peso. Exatamente. Emagrecer é perder gordura, crescer a massa muscular. Né? E com a insuficiência hormonal da mulher, o corpo concentra mais tecido adiposo, principalmente nas vísceras, tecido abdominal, né? O que vai gerar processo inflamatório maior, a origem das doenças cardiovasculares e oncológicas, né? Quem nunca viu uma vovó de 70, 80 anos com câncer de mama, hormônio positivo? Exatamente. Está na menopausa, né? Não tem mais lá os ovários, como é que teve câncer? Exatamente por esse motivo, né? Pelo processo inflamatório. E a gente fala assim, a terapia de reposição hormonal hoje, ela divide opiniões. Mas o engraçado é que quando a gente fala que divide opiniões, tem a classe que defende e a classe que ataca, na verdade, ainda está preso nos conceitos muito antigos, né? E que hoje, quando você vê com tudo que vem surgindo na atualidade, não tem por que você não defender a terapia de reposição hormonal. Mulher na menopausa vai faltar estrogênio, vai faltar o estradiol. E a gente sabe que o estradiol, né, não é só responsável pelas ondas de calor, né? Chutando muito baixo aí, tem mais de 400 funções no corpo da mulher, né? A gente sabe que as ondas de calor é uma das alterações que ele causa lá no hipotálamo, mas é uma das, né? Fora
as infinitas que a gente vai ver. A menopausa tá no cérebro, né? Exatamente. Não tá no útero nem no ovário como a gente pensa, né? Tá muito mais, só quem realmente está vivendo isso. A mulher conseguiu, durante as últimas décadas, chegar num nível de responsabilidade e de conquistas, como ela sempre sonhou, como todo mundo sempre sonhou, né? Os direitos. E se ela não se atentar, ela toma uma grande rasteira sem perceber. Sim. Então, uma mulher hoje de 50 anos é a antiga mulher de 30. Ela está conquistando cargos importantes, né? E só quem está chegando lá com a deficiência hormonal sabe como muda a cognição, a atenção. Quanto é mais difícil para a Mais mulher, né? difícil, Por conta dos né? hormônios. Então, quando a gente fala que a medicina esqueceu a menopausa, foi exatamente por isso, né? Nunca foi feito nada para essa mulher. Pelo contrário, né? Não tem nem a motivação. O que mais a gente vê no consultório são mulheres que chegam e falam, olha, fui, né, um especialista porque senti os efeitos e simplesmente esse especialista, esse médico, essa médica olhou para mim e falou, olha, se acostume a viver assim. É daí pro resto da vida. E o mais engraçado são mulheres que às vezes Gente. estão com alterações na parte emocional, né? Exato. Não, aí mexe com tudo. Estão né? deprimidas e aí procura ajuda na referência, às vezes, que é o ginecologista e ganha um antidepressivo, né? Exatamente. Ganha um né? antidepressivo. Tem que acostumar, é assim mesmo, é a evolução Tem que da vida. acostumar, Acabou tem para que você. acostumar. Né? E como que com todo respeito, mas assim, muitas vezes um homem que não sentiu isso, toma essa Exato. decisão na vida de uma pessoa, né? Como Ela você define chega, isso, doutora, né? eu tô sem libido, meu marido acha que eu não gosto mais dele, mas eu amo, né? Mas eu tenho alguma coisa que eu posso fazer? Não, não pode. Eu já ouvi falar de testosterona. Testosterona é hormônio de homem, é masculino, você vai ter perigoso. barba, é perigoso. Você vai ter câncer. Exato, você vai ter câncer, não pode. Olha aqui seus exames, está tudo bem com o seu colesterol, com o seu hemograma. E ela vai para casa com a pastinha dela embaixo do braço, achando que tá tudo bem, tá tudo bom. E ela fica naquela Tentando se condição. acostumar, né? É. Aí, com 50, 60 anos, os filhos casam, saem de casa. Né? O marido acaba achando que ela não gosta mais dele. Exato, né? pronto. Tem um descuido ali, não estou defendendo uma traição, mas é natural, né? Acaba tendo um descuido, saiu com uma outra pessoa, descobriu separação. Então ela perde o marido, os filhos vão morar fora de casa, síndrome do ninho vazio. Não Exatamente. é? Fala, Daniel, todo estudo de psiquiatria tem sempre lá na maior incidência a síndrome do ninho vazio, essas mulheres. Infelizmente. A menopausa hoje, a gente tem 8 em cada 10 mulheres com depressão, 5 em cada 10 mulheres fazendo uso de psicotrópico, 8 em cada 10 mulheres com insônia, mais de 500 mil mulheres que perdem jornada de trabalho por causa da menopausa, tá? Recorde de suicídio feminino na perimenopausa, né? A gente tem hoje mais de 30 mil ginecologistas no Brasil, ao qual 60% são mulheres. 7 mil endocrinologistas, do qual 70% são mulheres. Mulheres que aprenderam na faculdade que não pode fazer reposição hormonal. Mulheres que não fizeram muitas vezes reposição hormonal com elas e não vão fazer com a paciente. Eu aprendi que faz mal, eu não fiz, eu passei, eu vou fazer? Não. Então isso tem que ser muito questionado no consultório, né? Essas mulheres precisam de atenção, tanto as mulheres que estão de um lado da mesa quanto as outras. Exatamente. E a atenção para essas mulheres que estão vindo desse lado da mesa é no ensino, é quebrando mitos E paradigmas. e crenças limitantes para que uma prescrição médica possa ser feita de uma forma mais inteligente. E o mais engraçado é que a gente não tem na faculdade, né, uma disciplina que fala de hormônio. A gente vê na fisiologia, mas não tem nada, né, que discuta só a parte de hormonioterapia, de reposição E é muito hormonal. comum, né? Às vezes o médico ele não sabe, ele não Sim, aprendeu, ele sim. fala que não pode. E sabe que eu Exatamente. escutei algo uma vez que eu acho que vocês vão conseguir me ajudar. Que me deixou pensativa. E realmente, assim, acho que é dúvida de muitas pessoas aqui. O jovem, é muito raro você ver um jovem com câncer, né? Você vê, claro, existem, né? Mas, principalmente o câncer de mama, ele se dá após os 40 anos. E aí, uma vez, eu escutei assim, olha, se o hormônio dá câncer, por que não existem mais jovens tendo câncer do que idosos tendo Um câncer? pensamento tão básico, né? Exato. E aí, é real isso? Olha, Tem ligação?
Sim, não tenha dúvida disso, mas sempre ficou aquela dúvida, né? O que está acontecendo? Hoje eu posso falar para você com 100% de certeza que 100% das mulheres acima de 40 anos têm insuficiência androgênica. Não tem um efeito, tem uma queda de libido e fadiga importante por ausência da testosterona. Não adianta fazer o exame de sangue que lá pouco mostra, é sintoma É mais na sintomático. mulher, né? É uma patologia que ainda não é reconhecida no Brasil, a síndrome de insuficiência androgênica, fora do país já é bem definida, mas ficava aquela questão, eu vou te dar testosterona, eu não vou, eu vou te crescer barba, eu não vou. Então existe um público ao qual as mulheres devem muito a eles, né? Que são os homens trans, tá? Eles mudaram a história da mulher. No momento que a gente pôde transformar uma mulher por direito em um homem, esse homem trans, com uma década, o último estudo publicado, o maior deles, mostrou o quê? Menos câncer de mama em relação à mulher cis. Menos infarto em relação à mulher cis. Então, esse público é a grande mudança. Hoje a gente consegue saber qual é o valor de testosterona e por quanto tempo que se inicia uma androgenização, uma masculinização irreversível. Você imagina chegar na sua avó, ou na sua bisavó e falar, minha senhora, vamos fazer um estudo com um remedinho, que se der barba não tem o que fazer. A senhora aceita fazer? Não, a gente não sabia. Então também a gente não precisa culpar muito, era uma dúvida. Então agora que a gente pôde fazer uma transformação de gênero, a gente sabe por quando começou a masculinização irreversível. Nós sabemos, nós temos um valor hoje no exame de sangue e por quanto tempo que esse valor fica nesse estágio que vai começar um efeito, né? Então, aí conseguiu-se chegar. A gente tem estudos que mostram redução de câncer de mama com terapia de testosterona. E testosterona é um hormônio humano. Exatamente. Não tem só Eu essa sempre de homem falo e em mulher. aula ou em palestra, que prepotência do homem falar que é dele, né? A molécula que a mulher tem 10 vezes mais testosterona que estradiol no seu sangue. É só mudar a unidade de medida, que a gente lê errado ali, um é nanograma, um é picograma. Se você colocar na mesma unidade de medida, uma mulher com 20, 30 anos, ela tem 10 vezes mais testosterona que estradiol. Ela tem receptor de testosterona no todo o corpo. É o que dá a cognição, a coragem, a libido. Como que o homem fala que ele é dono dessa molécula? E tem várias questões. Tem um artigo do professor Abraham Morgenthaler de Harvard muito legal que ele fala que até a antissexualidade instituída na mulher a limita de usar a terapia. A mulher não pode, algumas, principalmente outras gerações, ter vontade de sexo. Ela não se sente bem com isso. É coisa de homem. Então esse remédio não me faz bem. Eu lembro até hoje, estava no Hospital da Mulher em São Paulo, e chegou uma senhorinha e jogou uma pomada na mesa. Ela falou, o que foi, senhora? Não quero isso não é de Deus. Isso me deixa pensamento, era premarim, né? Que a gente tinha passado por ressecamento vaginal. Eu não esqueço a cena, ela jogando assim na mesa, eu não quero isso eu não quero mais. Me dá outra coisa. Muito bom. Mas é a cultura que veio. É a cultura. Né? Eu tenho uma filha de 16 anos, uma de 11. Você tem uma também de? Tem uma de 11. De 11. Quando elas chegarem na menopausa, Daniel, elas não vão imaginar que um dia uma mulher viveu sem terapia de reposição. Sem terapia de reposição hormonal. Da mesma forma que a gente não imagina alguém fumando no avião. Exatamente. Essa é a analogia que eu faço. Como que alguém fumava aqui no avião? Fumava. E era normal. Então, como que uma mulher não fazia reposição? Sim, não fazia reposição. Vivia desse jeito. Não, e o que é mais engraçado, eu tive isso com uma paciente recentemente. Ela veio, ela tinha um exame de sangue, um estrogênio totalmente zerado, com aquela névoa mental, falando que, minha cabeça não é mais a mesma, estou esquecida. Enfim, N queixas da parte mental, testosterona zerada, né? No exame, e ela com queixa com relação a isso. E aí a gente instituiu uma terapia de reposição hormonal, usou testosterona, estrogênio, usamos a gestrinona, né? Junto. E o mais engraçado foi que passou acho que uns 2 meses, né? Ela me ligou, mas desesperada, que ela passou na ginecologista de rotina. E a ginecologista proibiu ela de pegar o avião. Olha que loucura. Falou que ela não ia pegar o avião, que ela tinha que tomar um Clexane, mas que ela não fosse pegar o avião numa viagem que já estava programado ela e o esposo, para ela viajar para fora do país, que a terapia hormonal ia dar trombose nela, onde já se viu que era um risco, que ela não ia ficar em paz se ela fosse viajar.
né? E a paciente ficou desesperada. E a paciente começou a se questionar, não, então, pelo amor de Deus, o que eu fiz comigo, né? E aí a gente conversando, né? A gente foi conversando com a paciente, ela acalmou, e aí a gente teve a oportunidade depois de vê-la pessoalmente. E ela falou assim, nossa, quase que eu entrei num colapso. E ela falou assim, eu tava na melhor fase da minha vida. Eu tava de um jeito que eu nunca me senti uma vida inteira com a terapia hormonal. Só que a minha ginecologista acabou comigo, eu fiquei tão desesperada que eu tava a ponto de achar que eu tava me matando. Eu falei, olha o nível, né, de desinformação. O desserviço, né? O desserviço. A gente vive isso no Brasil, a gente está numa transição. Tem muito, né? Tem muito. A gente vê sociedade... O bom é que a gente sempre tem que dizer para a população que sociedade médica emite opinião. Exatamente. Não é conduta, não é nada. É uma opinião para um grupo, tá? Então, eles não são autoridade de absolutamente nada. Por que eu falo isso? A gente teve recentemente, você deve ter acompanhado, a Sociedade Brasileira de Mastologia fazendo uma nota de que as mulheres não devem repor testosterona essa semana, dizendo que o estudo de trans aumentou o câncer, sendo que o estudo que eles citam conclui o oposto. Caramba. Só que quem vai ler aquele artigo todo em inglês? A população vai ler e vai acreditar numa nota dessa. E o pior, uma sociedade que representa a mulher, né? Tudo bem que mastologia tem a parte masculina, mas que na maior 98% representa a mulher, Sim, sim. ela cita hormônio masculino como a testosterona. Então, olha só, uma instituição, né, que representa a mulher se refere à testosterona como hormônio masculino. Na É um nota. absurdo isso, né? Absurdo. E, na verdade, assim, é o que a gente vê, né? Os jogos que as sociedades fazem, né? Teve a sociedade de endocrinologia também, quando fez aquela cartilha, né? Que eu chamo uma cartilha bizarra, né? Avisando assim, diga não à bomba, né? Falando, vocês, mulheres na menopausa, não tomem bomba. Você, idoso, pelo amor de Deus, não tome bomba. Você irá se matar. Uma cartilha ridícula, né? Ridícula mesmo, assim, bizarra. Até compartilhei com o André, falei, palhaçada, né? E é ridículo, porque o que eles estão prestando ali é um desserviço, né? Quantas pessoas vão ler aquilo, vão tomar aquilo como verdade e vai seguir isso para a vida inteira? É o que fazem muitas vezes nas faculdades de medicina, né? Emite uma opinião, o professor emite uma opinião, não é uma evidência, o aluno acata, incorpora isso e acabou. Ele bota na cabeça dele que o hormônio dá câncer e acabou, ninguém mais tira. Nisso vale a pena lembrar também de você procurar o profissional certo, né? Porque da mesma forma que existe o lado, né, da medicina correta, né, da medicina integrativa, endocrinologia, da reposição hormonal, existe um médico que acabou de se formar, não tem estudo para isso e dá sim doses que não são acessíveis. Mas é o que a gente fala, é o pessoal que vai fazer um curso de atualização e quer a famosa receita de bolo, que isso não existe, né? Exatamente. Isso não existe. Exatamente. Vale a pena pesquisar, saber quem é o médico, saber onde você está indo e não fazer uso exatamente da testosterona sem um auxílio, né? Sem um acompanhamento médico. O problema não médico. tá no uso, tá no abuso, né? Tá no abuso, exatamente. Exatamente. E a gente fala assim, né? Se tem indicação, né? Começa usando uma dose baixa, menos é mais, né? Começa vendo como é que o paciente responde, começa com uma dose ali tranquila, vai observando a resposta, né? Como é que o paciente responde àquela terapia. Hoje o que eu vejo, né, de muitos colegas novos que entram na área que a gente atua, é que eles falam assim, mas às vezes eu quero dar uma... Eu peguei uma paciente recentemente que ela falou pra mim, ela falou assim, doutor, eu fiz implante, mas não achei tão assim... Ela falou assim, eu fiquei 2 meses bem, depois piorei. Aí ela falou assim, eu falei, mas como que foi? Ela falou assim, a médica falou assim pra mim, eu vou colocar uma dose bem alta pra você sentir um belo de um resultado rápido, pra tirar você desse mal-estar. Mas vai cair tudo rápido também. Aí ela falou, então, mas não tem muito benefício nisso. Eu falei, não, calma, vamos lá. A via escolhida é maravilhosa. Talvez a dose não foi tão adequada. E a gente refez com uma dose mais baixa. E a paciente tem uma baita evolução aí de quase 6 meses com bem-estar. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo, é a quantidade, né? É o tipo de paciente que você vai usar determinada reposição hormonal. E o desmistificar no consultório, porque terapia hormonal, na verdade, vai te trazer bem-estar e benefício. O que você vai fazer com isso, né, André? O que o paciente vai usar com o bem-estar dele, né? Ele que é o livre-arbítrio dele, né? Exatamente. Se ele quiser usar isso para mudar o estilo de vida, vou treinar, vou me alimentar bem, vou dormir de maneira mais adequada, ele vai ter um resultado fantástico. Da mesma forma, como eu tenho pacientes que são mais velhinhas, que elas fazem a reposição hormonal e falam assim, doutor, agora eu vou pro baile da saudade, vou comer. Não tô nem preocupado com as minhas gordurinhas, mas quero ficar bem pra dançar. Acabou a menopausa, né? Não tem cura, mas tem, né? E elas falam assim, eu quero ficar bem pra ir dançar e comer. Tranquilo. Ótimo.
É o que ela vai fazer E com o bem-estar. uma coisa que a gente tem que orientar os pacientes é sempre assim, a gente que está, quando perguntam pra gente a segurança, a gente diz qual é, a gente mostra. A gente só repassa uma informação. Aquele colega que fala que dá trombose, precisa também da mesma forma. Passar informação. Passa informação. Aonde você está lendo isso? Baseado em que você está falando isso? Né? Exato. Certamente ele não vai ter essa resposta. Não, achei bacana. Esses dias o Diogo fez uma publicação, né, falando da Sociedade de Mastologia. Achei fantástico. Ele falou assim, olha, o que vocês estão mostrando aqui é uma opinião. Uma Então, opinião assim, ainda errada, caluniosa, citando o artigo e parece Eles- que a pessoa não sabe ler inglês, vai entender o que o outro falou. E o que está Exatamente. escrito lá é o contrário do que uma sociedade emitiu. E o mais legal é que ele cita, né? Ele bota lá na tela assim, Sim, ó, ele o põe artigo é esse aqui. e tá Que eles aqui, ó. citaram, e eles falaram nível o de evidência. contrário da conclusão. Então, assim, não deu para entender. É uma coisa que... O motivo desse, o que tem por trás disso? Por que falar isso? Na verdade, assim, o motivo a gente sabe, né? Na verdade, a gente sabe que tudo que a gente fala que vai trazer benefício, que vai levar saúde, que vai trazer bem-estar, que vai prevenir doenças que geram uma receita boa, não é interessante. Se a gente pensar que a mulher que faz terapia de reposição hormonal, ela vai ter menos fratura patológica, né? É uma mulher que vai ter menos casos de Alzheimer, mulher que vai ter menos demência vascular cerebral, menos casos de infarto, pô, aí não é legal, né? Não é bacana, vou ter menos pessoas doentes. Porque Exatamente. 2/3 do Alzheimer é feminino. Estradiol. Estradiol, exatamente. Né? Né? É a grande motivo, né? De 2/3 do Alzheimer ser feminino. Achei legal, o Ítalo outro dia ficou bravo numa postagem dele, ele falou assim, fala pra mim, é normal a mulher tá falando com você, cair estatelada no chão com infarto, ficar, como é que ele usou um termo muito engraçado, ele falou assim, ficar mutilada numa cama depois de uma fratura de fêmur, ficar demenciada é normal pra vocês, né? Mas usar o hormônio, pelo amor de Deus. Né? Então ele falou assim, a gente tá se acostumando, né, a aceitar doenças que são reversíveis, são doenças que dá pra você prevenir, que dá pra você cuidar. Mas E legal que essa briga a sociedade está entendendo bem. E tem muita gente, né? Acabou, Tem muita gente buscando informação e, graças a Deus, buscando essa salvação, Muito, né? muito. A população tá sabendo procurar direitinho. Ah, Exatamente. e assim, né? A mulher, ela vai entrar na menopausa, isso é um fato. Mas aí, assim, é uma escolha dela como ela vai administrar esse Exatamente. segundo tempo. Porque, o ovário vai diminuir, vai zerar lá a minha produção de estradiol, ela não vai ter mais ovulação, enfim, legal, né? Tem duas maneiras de aceitar isso. Eu vou aceitar e vou sofrer, vou assinar que vou ter todas aquelas consequências, ou, peraí, não vou não. Desde a minha perimenopausa, já vou começar a me cuidar, porque eu quero chegar lá e não quero nem perceber isso aqui, não quero perder minha qualidade de vida, né? Os americanos têm a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, onde eles só estudam o período da menopausa, né? E eles citam a perimenopausa, um período importantíssimo, onde a mulher já tem que começar a se cuidar. Lá eles já falam que de 8 a 10 anos antes dos 40... Começa a menopausa. Já começa a menopausa. De 8 a 10 anos antes do que se preconiza hoje nas sociedades brasileiras, entendeu? Quanto é Então, importante procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda, né? Eu falo assim para os pacientes, né? O paciente fala assim, mas vou ter que tratar pro resto da vida? Aí eu falo assim, se você tem uma pressão alta, o que você faz? Você não toma um remédio pro resto da vida? Então, se faltar estrogênio, eu vou repor só por um período? Eu dou o exemplo do Botox. A maioria hoje faz o Botox. Você vai fazer Botox até quando? Quando você quiser ficar com a sua testinha retinha. Exatamente. Se você não quiser mais, você para. O hormônio é a mesma coisa. Tá Exatamente. bem? A hora que você não quiser mais, você para. Exato. Mas é engraçado aquela paciente que fala assim, eu tô tão bem, eu vou dar um tempo. Aí ela Volta dá correndo. 5, 6 meses. Cara, quando entra no SED, essa mulher liga. É isso mesmo. Desesperada. Né? Não precisa nem entrar no sétimo. Eu tive um paciente, homem, que ele fez isso. Ele falou assim pra mim, ele tinha lá, ele tem um hipogonadismo primário. Ele vinha há 2 anos, bonitinho, com a terapia de reposição hormonal. E ele falou assim, cara, cheguei ali no valor legal, tô indo bem, eu acho que vou dar uma pausa agora, vou ver como é que eu fico. Pô, bacana, legal. Passou 1 mês e meio, né? Então não dá não. Ele falou assim pra secretária, pelo amor de Deus, me arruma, preciso ver ele. Quando ele chegou, ele falou, cara, pelo amor de Deus, me salva. Tô até achando que tô deprimido. Entendeu? Ele tinha um valor de testosterona super fisiológico, caiu pra 60 e pouco. Um homem com 60 e pouco de testosterona. Tava muito mal, totalmente sintomático, entendeu? E ele falou, não, já vi que não dá pra mim parar. Algo que não dá pra mim parar, porque mexe com tudo. Eu não consigo desenvolver minha vida, né? Então, a mesma coisa com a mulher. Né? Tem a Lisa Mosconi publicou um trabalho esse ano, né? Uma neurocientista que estuda muito a parte neurológica das mulheres.
E ela falou, perguntas que não tem resposta, né? Até quando que eu vou usar a terapia hormonal? Ué, depende, você quer ficar bem? Não há um limite, Entendeu? né? Não tem um limite. 10 anos, né? Janela de oportunidade, né? O que é realmente uma janela de oportunidade? Exatamente, não tem Não isso. Ah, existe. só 10 anos e Não, depois, quando né? que eu não posso... Você pode começar a qualquer momento. A qualquer sua momento. reposição Eu hormonal. tenho pacientes que começaram com 80 anos. Exatamente. Entendeu? Nós fizemos recentemente uma de 87 também. Então, Então, a gente tem Tudo é possível. a dona Zumira virou amiga Dona nossa. Zumira, Ela tava Tem um de- relato dela no, ela na rede quis, ela social. quis dar o testemunho porque ela falou assim, doutor, tem mais mulheres que eu tenho certeza que estão igual a mim. Ela falou assim, eu tô deprimida, tava deprimida, usando venlafaxina, zolpidem, falava que dormia 2 horas por noite, no máximo, e mal. A filha trouxe porque achou que, assim, ela tá realmente muito mal. Quando ela veio, a gente começou uma terapia com ela, uma terapia hormonal, foi questão de 5, 6 semanas ela volta, mas completamente outra, completamente modificada. E ela fala assim, nunca mais eu paro isso na minha vida, não tem como. Ela falou, onde que eu tava com a cabeça? Ela falou, ó, já não tô tomando mais nada, tô dormindo, tô fazendo exercício e olha, agora ninguém me segura. Entendeu? Ninguém me segura. Ah, se eu soubesse disso antes. Né? Então, olha o quanto ela... os relatos... Aliás, a paciente na menopausa, eu acho que é a mais gratificante que já tem. Né? Sim. Exatamente. Inclusive Porque ela muda a cita, vida dela. Tem ela certeza fala, absoluta primeiro lugar, o que vai acontecer com ela em 15, É 20 isso dias. mesmo. Exatamente. e ela cita ainda, né? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, mas em segundo lugar ao doutor Daniel. Porque a gratidão é tanta de sair daquele sofrimento, depressão. É uma Mas eu sempre situação respondo assim, difícil. agradeça a você. Nós Somos- somos exatamente. nós somos Você um produto escolheu. na prateleira. Você Você entrou lá e escolheu. falou, eu vou testar esse aqui. Exatamente. Você acreditou. né? Exatamente. Então o mérito é sempre do paciente. Exatamente. E topou, e acreditou, e foi em frente, Isso, né? de buscar alguma alternativa. Não é isso que eu quero. Isso não pode ser normal. Eu não quero ser isso. Por que me institui isso, né? Por que institui assim? É igual quando a gente tá namorando, né? E aí vai noivar quando, né? Hoje não é tanto assim, mas antigamente era. E aí, noivou? Vai casar quando? Casou. Vai ter o filho quando? A sociedade vai te impondo. Vai te impondo as coisas. Muito exatamente. isso, né? Então, chegou a menopausa, a sociedade te impõe. A mulher, ela aprendeu a sofrer sempre. Então, ela sofre na primeira menstruação, ela sofre em Sempre. colocar o absorvente, ela sofre com TPM, ela sofre com cólica, ela sofre com muito fluxo, ela sofre no parto, ela sofre na amamentação. Aí chega na menopausa, ela tá acostumada. Normal. E escuta de um Isso profissional. não pode ser normal. Tá tudo certo. Né? Não pode ser normal. Não pode, A mulher não não aceite. precisa sofrer, a mulher não precisa menstruar. Né? E tantas coisas que a gente tem por culturas, né? por Exatamente, mitos e exatamente. paradigmas que vão... E isso que você falou é muito verdade. Eu brinquei com ela, eu falei, vó, o que é menopausa? É a época que a gente sofre mais. Olha, Os olha, sábios falam, olha né? a ideia engessada que ela tinha na E cabeça. às vezes a mulher tem aquela TPM que ela sofre e ela fica assim, não vejo a hora da menopausa para passar. E eu falo, a menopausa é a TPM contínua, não é Contínua, alguns dias, é exatamente. direto. É você direto, entendeu? só vai piorar, exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente vê que... e minha avó mesmo, depois que a gente comecei a tratá-la com terapia hormonal, ela mudou completamente. Né? Metade das medicações que ela tomava, ela parou de tomar. Mas por quê? Porque depois da terapia hormonal, ela começou a fazer mais atividades, ficou mais ativa, né? Voltou a viver. Né? Voltou a viver. Então, assim, antes não conseguia subir a escada, agora sobe. Antes não conseguia mais ir na feira, agora vai. Agora anda mais, agora se exercita mais. Então, assim, a vida começou a andar de novo, né? Vou fazer uma analogia bem legal que a gente faz em aula aqui. Imagina que o paciente, a mulher é um carro. E aí acabou a gasolina desse carro, o carro parou. Aí a mulher vai ao posto de gasolina, e aí a gente faz uma analogia. O carro é o corpo, tá? E o posto de gasolina é o consultório médico e o frentista é o médico. Então ela chega ao frentista e fala, eu vim buscar a gasolina que meu carro acabou. E aí o frentista fala para ela, mas agora não pode mais pôr gasolina, agora a gasolina faz mal pro carro. Mas ela fala, como é que eu vou fazer com o meu carro andar? Você consegue. Vai lá, empurra ele que você consegue. Isso é uma analogia ao que o médico fala. Emagreça, faça exercício, você consegue. Ela volta e tenta empurrar o carro. Ela não consegue. Ela volta novamente ao posto. Fala, então, eu não estou conseguindo empurrar o carro como você disse que eu iria conseguir. Aí o frentista fala, então eu vou chamar um guincho. O guincho é o psicotrópico, é o remédio de diabetes, é o remédio. E aí eu vou usar esse guincho até quando?
enquanto você quiser fazer teu carro andar, o teu corpo se locomover. Então, resumindo, ou enche o tanque de gasolina ou chama o guincho. Exatamente. Outra saída. Exatamente. Muito bom. Essa é a analogia. Uma analogia perfeita, né? Maravilhosa. Exatamente. E o que eu acho engraçado é que chamar o guincho é bem legal, né? Não. Achar o normal. guincho pode. Caro. Guincho é caro, O guincho é remédio é caro. caro. Exatamente. Não é? Depois que engata o guincho, não dá pra tirar tão fácil. Não vai nunca né? mais empurrar o Muito carro. Vai difícil, ficar cada né? vez mais fraco. E aí o que é mais engraçado é assim, essas pacientes falam assim, mas tô doida pra tirar esse remédio, mas toda vez que eu volto lá, Ganha outro. eu ganho outro, ou, não, tá tudo bem? Tá, não, continua aí, não vamos parar não. É. Não, pra quem vai tirar? Não, deixa aí. Gente, né? Agora assim, a terapia hormonal que vai te trazer benefício, não. Essa não é bacana, essa tem que ter um tempo limitado de uso. Né? Então, eu falo assim, são coisas que, na minha cabeça, assim, hoje eu vejo, eu fico indignado, eu não consigo... Eu já fiquei. Hoje eu sou muito tranquilo, né? Às vezes tem pacientes que chegam no consultório querendo te convencer de alguma coisa, ou que aquele outro colega falou isso, eu falo, você tá bem, você tá feliz? É o que importa, bem. você sabe que não tá, né? Porque antes a gente fica tão, né? Pô, a gente quer mudar a vida daquele paciente, fala, você tá errado, cara, não tá errado. Tá E você fazendo. sabe o caminho, Você né? sabe o caminho, ele pode fazer, né? Mas ele fica realmente congelado. Uma vez um paciente chegou no hospital para mim, e eu sempre tive essa conduta hormonal, e ele falou assim, você fala... Toda consulta eu falo, paciente com hipogonadismo importante, cardiopata, e eu indicava para ele a terapia de reposição. Ele falou, você fala isso? Por que eu vou em todos os médicos aqui eles não falam isso? Só você agora tem a bala de prata? Só você tem toda a solução? Ele me questionou dessa forma. Eu falei, não, você tá bem? Né? Porque não confia, segue teu jogo. Exatamente. Teu caminho. Exatamente. E o mais engraçado é que esse é o paciente que volta depois. Volta. Meu, eu preciso da sua bala de prata, pelo amor de Deus, entendeu? Exatamente. Eu preciso daquele negocinho lá. Gente, Muito bom. tinha um bate-papo aqui muito legal com o Dr. André, a gente falando de menopausa, das terapias hormonais. Então assim, não perde tempo não. Já clica aí, começa a seguir ele na rede social, Dr. André Benedito. Dr. André Benedito. Começa a seguir, André Ribeiro Bratan. até o final do ano eu decoro seu Instagram. Clica aí, @dr.danielbratan. Ativa as notificações, começa a seguir aqui o Bratancast. Semana que vem tem mais conteúdo, tem mais novidade, gente. Fique com Deus, um beijo, até a próxima.